Boa tarde, meus amigos. Assim, depois das decepções dessa diretoria que o Inter tem aí, que estão lá no comando do nosso clube, eu resolvi buscar as escalações, que eu tenho os quadros ali, dos campeonatos brasileiros e de outras, mas eu vou, para não fazer muito longo, eu vou ver se não alongar muito, eu faço mais alguns que eu tenho anotado ali. Para depois a gente fazer comparação, para a gente poder comparar com o que essa direção tenta entregar para o torcedor. Só desgraça. Mas eu vou começar pelo Brasileiro de 1975, quando o Inter jogou a final contra o Cruzeiro e ganhou dentro do Beira-Rio. Foi no Beira-Rio o jogo, gol do Figueroa. Mas eu vou ler os nomes aqui. Claro que para o pessoal da minha época vão entender, mas os mais jovens que não acompanharam esse tempo aí, não vão poder comparar com essa podridão que tem lá no Inter hoje. Mas se buscar conhecimento por os colorados mais antigos, debater sobre o assunto, conversar, vão ver que o que eu estou fazendo aqui é uma realidade. O Inter estava escalado com a grande maioria jogadores da base do Inter, tá? Não com mundaréu de jogador de fora. Com Manga, Valdir, Figueroa, Hermínio, Chico Fraga, Caçapava, Falcão e Carpegiani. Aí na frente, Valdomiro, Flávio Minuano e Lula. Então vocês parem para pensar assim, nós tínhamos de fora Manga, Figueroa e Lula, que não é que não fosse, era brasileiro, mas não era da base do Inter. Os demais todos foram formados na base do Inter. E olha o cano que era esses caras vestindo a camisa do Inter, e olha o que é a gana que eles tinham por as vitórias, que ganhavam os campeonatos, que nos encheu de alegria, que são os grandes títulos que a gente tem até hoje. Aí vamos agora depois eu vou pedir para vocês fazerem a comparação desses times que eu tô dando a escalação aqui, dos que foram esses campeões aqui, e do que a diretoria nos apresenta hoje. Qual é a expectativa que nós temos de ganhar alguma coisa? E aí nós viemos para 76, Inter e Corinthians. Também a gente conseguiu conquistar o título em 1976, contra o Corinthians. O Inter foi escalado com Manga, Cláudio Duarte também da base do Inter, Figueroa, Marinho Pérez e Vacaria, Caçapava, Jair e Falcão, Valdomiro, Dario e Lula. Olha só, gente, era só jogador brasileiro, com exceção de 1 ou 2 jogadores, com Manga e Figueroa. Os demais eram jogadores do Brasil, e a grande maioria da base do Inter. Hoje nem base nós temos, nós tomamos 5-0 do Pelotas. Lá em Pelotas, agora esse final de semana do Sub-20. Olha a base que essa direção aí acabou com tudo lá no Inter. Então vamos agora para 1979, campeão invicto em cima do Vasco. Agora vocês imaginem nós jogar 3 competições na década de 70. Claro que jogamos de 74 para frente todos os brasileiros, mas ganhamos de forma invicta 1979 contra o Vasco. Nós ganhamos os 2 jogos do Vasco, um jogo lá e o outro aqui. Mas agora vamos para a escalação. Olha só, nós tínhamos ali Benítez, que era de fora, que não era brasileiro, João Carlos da base do Inter, Mauro Pastor,
Mauro Galvão, base do Inter, olha só os jogadores, Cláudio Mineiro, Batista, Jair e Falcão, o meio-campo se repetia quase sempre, Valdomiro, Bira e Mário Sérgio. Agora vocês veem a qualidade desses times que o Inter ganhou esses campeonatos aqui, ó. Discutam com pessoas da minha idade, na faixa dos 72 anos ou mais, que são colorados, que acompanharam esses times e que conheçam os times que estão hoje lá no Inter. Essa equipe que eles colocam em campo hoje, essa vergonha. Dizer para vocês assim, ó, o Alan Patrick é o tecnicamente o melhor jogador que nós temos, não pegava nenhum desses três times aqui. Seria reserva, se tivesse futebol dele de hoje, não pegava nenhum desses três times no meio campo. De tão alto que era a qualidade técnica do nosso time e força física e vontade, garra, coisa que lá no Inter tá faltando bastante. Tá faltando futebol, garra, principalmente diretoria, também não tem. Então assim, gente, eu falei sobre esses três títulos que a gente teve, tá? Como ainda tem um pouco, eu vou colocar mais um aqui, para ver se dá tempo de fazer todos, para depois fazer os dos jogos do Inter ali, os de hoje, né? Aí depois, gente, nós ganhamos uma Copa do Brasil em cima do Fluminense. Nós fomos campeões da Copa do Brasil em cima do Fluminense. Aí nós tínhamos no gol Gato Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Pinga e Daniel. Márcio, Nando e Edson. Maurício, Gerson e Marquinhos. Gente, agora vocês veem se tem cabimento uma coisa dessas. A gente tinha uns times assim, ó, de arrebentar a boca do balão. Hoje a gente olha o nosso time em campo e chega a dar vontade de desmaiar de tanta revolta de ver os caras em campo que não tem a mínima condição. Aí nessa época nós fazia acontecer as coisas. Aí vamos para a Libertadores de 2006. Esse que eu falei da Copa do Brasil aí foi em 1992, tá? Eu acho que eu esqueci de falar nos treinadores. O treinador de 75 foi Rubens Minelli, de 76 Rubens Minelli e de 79 seu Enio Andrade, já falecido. E esse da Copa do Brasil foi o Antônio Lopes, os treinadores. Mas aí vem para Libertadores da América, 2006, Inter e São Paulo. Ganhamos o jogo lá em São Paulo. Esse vocês devem ver, porque de vez em quando eles passam no YouTube aí na televisão, eles mostram alguns lances aí. Ganhamos lá e empatamos aqui em 2-2. Eles empataram no finzinho do jogo, mas nós tínhamos ganho o jogo lá no Rio, com os gols do nosso centroavante lá, o guri, que hoje faz YouTube também ali. Eu digo guri porque, meu Deus do céu. Então assim, ó, nesse campeonato de 2006, na Libertadores, o Abelão era o nosso treinador. O cara que não prestou para essa diretoria e o cara que eles tinham que mandar embora quando estava aqui depois, de novo. Mas jogamos com Renan, Ceará, Índio, Fabiano Heller e Jorge Wagner. Edinho, Alex, Tinga, Fernandão e Rafael Sobis, que eu acabei de falar nele ali, que fez os 2 gols contra o São Paulo, né? E o Yarley era a nossa seleção. Eu posso dizer seleção, porque a vontade que esses caras tinham em campo parecia que estavam jogando pelo Brasil e eles, a primeira vez que eles foram para a seleção, eles tinham que mostrar tudo para ficar na seleção. E aí nos conquistava os títulos, coisa que hoje tu não vê no time do Inter. Aí em 2006 nós ganhamos o Mundial também, gente. Nós fomos jogar o Mundial. Aí vocês imaginam, contra o Barcelona, não foi contra qualquer timinho, qualquer timeco. Barcelona era considerado o melhor e maior time do mundo na época.
com Abel Braga, que não prestou para esse presidente que está aí, para ficar no Inter. Chega a me dar uma coisa assim de pensar o que esse presidente fez no Inter. E aí o time era assim, ó, com Klemer, Ceará, Índio, Fabiano Heller e Rubem Cardoso, não Rubem Paz, eu tô com o Rubem Paz na cabeça, que também foi um baita jogador do Inter. Rubens Cardoso, Edinho, Wellington Monteiro, Alex, Fernandão, Alexandre Pato e Arley. E o treinador, o nosso eterno, inesquecível Abel Braga. Mas para essa diretoria aí eles não eram bons o suficiente. Para esses aí eles não eram bons. Eu vou tirar esses aqui agora para ler alguma coisa para vocês. Vocês viram pelas escalações e alguns jogadores nossos que eram todos da base, mas grandes jogadores, e algumas contratações que vocês viram ali que são grandes jogadores, né? Não o que aconteceu com essa diretoria aí. Vamos começar por algumas contratações que eles fizeram. Eu não vou escalar o time porque não paga a pena, não tem como escalar uma coisa que não existe, não adianta, não tem. Mas eu vou falar nas contratações que eles fizeram. Aí vamos ver assim, ó, meio campo eles contrataram. Diego Rosa, joga onde? Vai jogar onde? Ronaldo, vai jogar onde? O Alan Rodrigues é o menos, sabe, ruim deles. Esse pode ser que tenha uma chance. E o Richard. Agora você vê, tem jogadores aqui que vieram da segunda divisão de outros países para jogar no Inter. Que podridão essa direção. O que essa gente pensa que está fazendo com o torcedor e com o nosso clube? Agora vocês veem assim, ó, vamos pros defensores. Aguirre, Alan Benítez. O Aguirre ainda tá aí como titular por coisa porque nós não temos o nosso lateral machucou e muito tempo parado. Tá o Aguirre, mas é o que ainda escapa aí. Daí Alan Benítez, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Natan, Rogel, Ramon, Cleiton Sampaio, Kaique Rocha, Juninho, meu Deus do céu, aí é de pedir as contas e ir embora. Uma diretoria que faz isso, que gasta todo o dinheiro do clube com jogadores que não dá para aproveitar ninguém. O que essa direção está fazendo com o Inter? Aí vamos para os atacantes que eles contrataram. Vitinho. Acho que não tem condições de jogar no meu time, pelos que eu li naqueles títulos que a gente ganhou ali, os atacantes que nós tínhamos ali, o Vitinho não calça uma chuteira deles. Tabata, outro, pelo amor de Deus. Oscar Romero e Carboneiro. Carboneiro, sabe, mas eu também não acho que seja um jogador talhado para o nosso time. Nenhuma dessas contratações que eles fizeram aí. Nenhum fardaria para jogar naqueles times que eu li ali, dos títulos que eu li. Dos brasileiros, da Copa do Brasil, do Mundial, das Libertadores. Nenhum deles, nenhum fardaria desses que eu li aqui, dessas contratações que essa direção fez. Aí vocês imaginam como é que nós, colorados, vamos nos sentir vendo que a diretoria tá andando para nós? E aí, de vez em quando, vão pedir pro pessoal, 30 mil, 40 mil pessoas no estádio, mas alguém é bobo para ir lá pagar 200, 300 reais de ingresso lá, para entrar lá e sofrer lá dentro? Se é para sofrer lá, eu fico sofrendo em casa. Não vou. Olha, se eles fizerem uma promoção de cobrar R$1, R$2, R$5, R$10, não dá 40 mil no jogo, no meio dessa semana. Aí vocês imaginam eles cobrando 200, cento e poucos, 200. Vocês acham assim que o Inter era apelidado de o Clube do Povo? Infelizmente hoje não é mais do povo. Hoje o Inter é de um bando de maluco que acha assim que o povo é trouxa, que tá roubando, eu acho, para ter dinheiro para entrar lá e olhar os jogos. Eu acho que é isso que essa direção tá pensando.
Não tem a mínima condição. Eu vou dizer para vocês assim, ó. Como é que é os nomes desses caras aí? Deixa eu ver. O presidente, o Bisol, o outro lá, o que faz as contratações lá, o Mazuco. Esses caras aí tem que todo mundo pedir as contas e sair, deixar alguém que queira realmente fazer acontecer o time do Inter, o clube. O presidente é o primeiro que tem que sair de lá. Porque se ele sair, eu aposto que entrando lá um Carvalho, um Luigi, esses grandes presidentes que nós tivemos, tem muitos que até já morreram, que nem estão mais aí, grandes presidentes que a gente teve, esses não ficariam com tal de Mazuco, com Bisol, com esses caras aí, ia arredar todo mundo de lá, porque esses aí eram colorados realmente. Eles não misturavam a coisa que esse presidente aí mistura. Eu duvido que ele pense só no Inter lá dentro. E infelizmente tem muito torcedor que merece o que o Inter está passando, por terem votado nesse cara. A primeira vez eu não digo nada, porque ninguém sabia quem era. Ninguém sabia como era. Agora, a segunda vez, para reeleger ele, esses torcedores que reelegeram ele tem que sofrer quietinho, calado, de boca fechada. Não pode nem protestar, porque ele já tinha dado prova de que era incompetente. Foram lá e reelegeram ele. Infelizmente foi isso. Gente, eu vou encerrar porque eu ainda teria mais assuntos das outras Libertadores, da Copa da Sul-Americana, mais as Recopa e sabe, e mais uma Libertadores, mas eu vou encerrar por aqui, deixar para um outro dia eu pegar aqueles casos lá para refletir com vocês aqui, tá? Desculpem, gente, a minha revolta, desculpem, eu sou assim, eu elogio quando tem que elogiar, mas quando não tem que elogiar, não tenho o que fazer, tem que descer o cacete. Eu elogio as equipes que eu mostrei para vocês ali, ó, que não tem como comparar essas nabas que tem lá no Inter hoje com aquelas diretorias lá e com aqueles comandantes de time que a gente tinha. Então tá, valeu, um abraço a todos e desculpem que eu tô atacado de falar sobre isso aí.